Boa tarde uma vez mais. Eu peço novamente desculpa pelo atraso. Tivemos realmente aqui alguns imprevistos com os palestrantes, mas penso que estaremos em ordem para continuar. Vamos, contudo, ter que trocar um pouquinho aqui a ordem da apresentação e lamento desde já esse facto, mas eu vou já passar a explicar um pouco o que é que se vai passar. Antes de mais, eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos, obviamente, a todos os que nos acompanham nesta sessão. E vamos então dar início às atividades. O meu nome é Pedro Fernandes, eu sou investigador do subgrupo Formas de Representação e Governo, uma subdivisão do grupo de investigação Sociedade, Política e Instituições do CHAM, Centro de Humanidades, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. O evento de hoje e que continuará amanhã, à mesma hora, espero já sem este tipo de atraso e demora imprevista, constitui uma pequena reinvenção de uma atividade anual desse mesmo grupo de trabalho e o denominado Seminário Permanente de História Institucional e Política, o qual é elaborado nesta ocasião em particular, em parceria com o Centro Científico e Cultural de Macau. Assim, cabe-me em primeiro lugar, e em nome da organização, agradecer ao CHAM e ao Centro Científico e Cultural de Macau e as respectivas equipas, naturalmente, o indispensável apoio que têm prestado a esta iniciativa. Aproveito para referir que pedi ao nosso colega da informática para deixar no chat, no bate-papo aqui do Zoom, os links para as páginas de ambas as instituições. As duas contam com newsletters muito interessantes e muito completas. Uh, São apontadas oportunidades em termos de bolsas, concursos, calls for papers, divulgação de eventos e outras informações que poderão ser do interesse dos membros do nosso público. Eu gostaria igualmente de agradecer aos intervenientes nesta sessão pela disponibilidade de nos dispensarem o seu tempo, para partilharem os seus extensos conhecimentos e serem guias na exploração das realidades complexas deste domínio temático tão vasto e tão rico. Portanto, o nosso muito obrigado aos participantes. E não poderia também deixar de dar as boas-vindas ao nosso extremamente paciente público do evento, que nos acompanha a partir de Portugal, do Brasil, da China, da Espanha, da Guiana, da Bulgária e de outras nações. Contamos com uma expressão de interesse muito significativa neste evento, o que nos alegrou, naturalmente, e que comprova o interesse que existe relativamente às complexidades da posição da China no mundo contemporâneo. Esta adesão foi também potencializada pela divulgação que nos foi gentilmente prestada por parte de professores e instituições de ensino, a qual agradecemos também vivamente. Poderão ter reparado que também, de acordo com o programa, não deveria ser eu a fazer esta introdução. Essa honra cabia à doutora Danielle Prozinski. A doutora Prozinski é uma investigadora integrada do grupo que mencionei há pouco e tem trabalhado a visão estratégica da China para o mundo de um modo admirável, sendo aliás em redor do trabalho da doutora que a temática para este evento surgiu e se organizou. De um modo bastante lamentável, a doutora Danielle deparou-se com uma questão urgente de saúde há uns dias, o que a impede hoje, para seu extremo desânimo, diga-se, de realizar esta apresentação, pelo que lhe desejamos, contudo, rápidas melhoras. Este evento contará com 4 intervenientes em cada uma das duas sessões. Cada apresentação terá a duração aproximada de 15 minutos e, devido a restrições de tempo causadas por este atraso, terei de ser, de facto, estrito no controle desses 15 minutos. Pelo que apresento desde já as minhas desculpas aos intervenientes, caso seja necessário interromper algum deles com um pedido para concluir. E, claro, irei providenciando uma curta apresentação acerca de cada orador antes do início das respectivas apresentações. O público poderá submeter questões acerca de cada apresentação através do chat do Zoom, as quais peço que sejam o mais diretas e concisas possível. Eu irei reunir essas questões e no final das 4 apresentações colocarei aos intervenientes todas as que o tempo ainda permitir. Bom, prestadas estas informações e visto que o nosso primeiro orador ainda não se encontra connosco, mas está a caminho, resta-me a honra de passar a palavra
à Anabela Santiago e passar-lhe as rédeas do evento por alguns minutos então. A Anabela Santiago é investigadora da Universidade de Aveiro, é mestre em estudos chineses e doutoranda em, políticas públicas pela mesma instituição. Atualmente é também bolseira do Centro Científico e Cultural de Macau e Fundação para a Ciência e a Tecnologia, sendo igualmente um membro da Cost Action, China in Europe Research Network e de várias outras associações nacionais e internacionais ligadas à sinologia. Hoje traz-nos uma ponderação acerca da propaganda e do seu papel nas políticas públicas da RPC. Portanto, quando quiser prosseguir, o tempo é seu e muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Penso que me estão a ver e a ouvir. Sim. Pronto, sim, eu vou, sem demoras, passar ao compartilhamento da tela da minha apresentação. Penso que já estarão a ver, né? Como o Dr. Pedro Fernandes referiu, eu sou doutoranda em políticas públicas e, portanto, a minha apresentação hoje aqui neste evento prende-se com o papel da propaganda na formulação e implementação de políticas públicas, tendo como caso de estudo a China. Antes de iniciar a apresentação propriamente dita, eu gostaria só de salientar que este é um trabalho preliminar, que carece de alguma reflexão mais aprofundada que depois irá ser feita na sequência deste trabalho. Portanto, eu procurei responder essencialmente a duas perguntas. A primeira delas, tentar ver de que forma é que a propaganda pode afetar as políticas públicas chinesas e a forma como elas são percebidas pela população. Em segundo lugar, procurei dar resposta aos motivos que levam a um aparente sucesso da propaganda chinesa ao longo dos tempos e à sua eficiência e eficácia, tendo em conta que o clima sociopolítico e o desenvolvimento económico da China está em permanente mudança. E foram estas perguntas que nortearam a minha pesquisa. Como eu disse, é uma pesquisa que está numa fase preliminar, porque no início prendia-se com o meu tema de investigação da tese para o doutoramento. Entretanto, como eu mudei o tema da minha tese, este tópico acabou por ficar um bocadinho mais esquecido, digamos assim, mas resulta de uma revisão de literatura acerca do tema. Essa revisão de literatura permitiu-me chegar a três áreas, digamos assim, que se prendem com este papel da propaganda. A primeira dentre elas, a propaganda associada ao soft power chinês e à sua estratégia diplomática. Em segundo lugar, a propaganda associada ao autoritarismo político. Aqui devo referir que não se pretende fazer qualquer juízo de valor acerca do sistema político adotado pela China. Independentemente disso, é inegável que se trata de um autoritarismo pelo facto de ser um governo que se baseia num sistema unipartidário. Em terceiro lugar, a propaganda associada ao controle dos meios de comunicação social e ao agenda setting, que é a formação da agenda política em si. E agora, indo mais direto ao assunto, este primeiro tópico da propaganda associada ao soft power e à diplomacia que a China faz. O soft power, eu penso que é um conceito já subjamente conhecido do público que nos assiste. De qualquer forma, não posso deixar de referir, é um conceito que foi introduzido pelo Joseph Nye no final da década de 80, e prende-se com a ideia do poder não associado à força política e militar, mas sim a um tipo de poder mais baseado nos valores morais e na cultura de um determinado país.
e tem sido, diga-se de passagem, muito utilizado pela República Popular da China nestas últimas décadas, essencialmente como uma forma de legitimar a sua ação externa e de transmitir os seus ideais rumo a uma sociedade próspera e harmoniosa. E, portanto, está muito alinhado com aquilo que o atual presidente, Xi Jinping, tende a passar. Portanto, como mensagem, uma China próspera a todos os níveis, que faz parte do seu lema do sonho chinês. E, portanto, nós podemos associar a estratégia de soft power a uma estratégia de propaganda mais suave, digamos que não tanto assente em métodos persuasivos, mas sim uma propaganda que pretende moldar a forma de pensar, mas de uma forma mais subtil, fazendo apelo à ideologia e inclusivamente aos valores morais confucionistas. Relativamente à propaganda associada ao autoritarismo político, o que nós temos aqui é, portanto, mais ou menos de uma forma muito simplista, de que forma é que a propaganda, a máquina está montada. Portanto, nós temos o Politburo, que é, no fundo, a grande assembleia do Partido Comunista Chinês, como entidade central, da qual depende o Departamento Central de Propaganda, que lhe está subordinado. Depois temos nos níveis hierárquicos inferior os departamentos provinciais, os governos locais e os meios de comunicação social. De referir que a formulação das políticas, quer das políticas no seu todo, quer das políticas setoriais e da própria propaganda, das medidas associadas à propaganda, ao nível da sua formulação, são decididas no Politburo e, por sua vez, depois no Departamento Central de Propaganda. Cabe aos níveis inferiores um papel mais decisivo no que toca à implementação dessas mesmas medidas. Depois há uma certa liberdade, digamos assim, nos níveis provinciais e locais, mas as medidas são ditadas pelo Departamento Central da Propaganda. Inclusive, os meios de comunicação social, que também estão subordinados a estas medidas que vêm de cima. A propaganda, ao longo das décadas, desde Mao, pelo menos desde Mao Tse-tung até Xi Jinping, tem sido utilizada como um veículo para transmitir a visão dos sucessivos líderes do Partido Comunista Chinês. Neste caso concreto, com Xi Jinping, tem sido usada para, essencialmente, transmitir esta ideia do sonho chinês, que faz apelo a valores culturais mais antigos e tenta combinar os valores tradicionais chineses com valores da era moderna. Este sonho chinês do Xi Jinping esteve muito presente no discurso do centenário do Partido Comunista Chinês, que ocorreu há uns dias, e portanto, serve-se da propaganda e das mensagens transmitidas nos discursos para sublinhar e legitimar a importância do partido como uma via para que a China possa alcançar a tão desejada prosperidade em todos os setores. De facto, a China já conseguiu atingir um dos objetivos que estava traçado para este primeiro centenário, que era a erradicação total da pobreza na população chinesa. Agora almeja realmente chegar a outro patamar de desenvolvimento, através da inovação, através da cooperação científica e do tal desenvolvimento harmonioso. E a propaganda tem sido muito utilizada neste sentido de veicular esta mensagem. Um aspecto importante para quem estiver interessado nestas matérias, pode consultar o trabalho da investigadora Jessica Titz, que me parece muito assertivo e muito interessante. Ela fala-nos em autoritarismo resiliente ou autoritarismo consultivo.
Isto basicamente traduz-se na ideia que eu já referi há pouco, que é a da propaganda vista não como um método coercivo para impor ideias, mas sim cada vez mais um modelo parecido com o de relações públicas, tentar chegar no fundo, ao mesmo objetivo final, que é passar uma mensagem, sobretudo ligada ao Partido Comunista Chinês e à sua importância na China, mas de um modo mais subtil e através do uso dos valores morais da China antiga. Passando para o terceiro ponto, a propaganda associada ao controle dos mídia e ao agenda setting. De facto houve uma evolução, eu diria que não foi uma revolução, mas uma evolução de qualquer das formas, porque anteriormente a 1979, todos os jornais, sem exceção, eram controlados pelo Estado. A diferença atualmente não é muito significativa em termos, na prática, em termos daquilo que é realmente, que acontece realmente. No entanto, a partir da década de 80, assiste-se a uma crise nos meios de comunicação social, isto muito motivado porque a população chinesa, nesta altura, e devido também à reforma da abertura económica, começa a sentir necessidade de fontes de informação mais transparentes e isso notou-se muito na procura de outras fontes de informação que não fontes chinesas. E, portanto, as audiências de transmissões estrangeiras começaram a disparar e o governo começou a tomar consciência disso e, a partir desta altura, promove uma reforma de abertura e liberalização do mercado dos mass media na China. De salientar que esta reforma de abertura e liberalização foi um passo que foi dado no sentido de haver uma maior liberdade de imprensa. No entanto, há que salientar que funciona através de um sistema de licenciamento e quem emite essas licenças continua a ser o Partido Comunista Chinês e o Departamento Central de Propaganda. Portanto, há uma mudança na teoria, na prática continua a haver um controle do Estado sobre os meios de comunicação social chineses, mas, portanto, a imagem que passa para a população é de que, efetivamente, há uma maior abertura e de facto houve, apesar de que a mão do Estado continua bem presente, mesmo a partir da década de 80. Assistimos também nessa mesma altura a uma reorientação dos meios de comunicação social no sentido, lá está, de haver uma propaganda de estilo mais orientativo e não tão coercivo, e aqui temos, por exemplo, a opinião de dois autores muito relevantes nesta temática, o Shirk e o Shan, que nos dizem que a principal tarefa dos agentes de propaganda e dos mídia é passar de um método persuasivo e coercivo para impor pensamentos e ideais para uma abordagem subtil de orientação da opinião pública e dos interesses do partido sem neutralizar a opinião dos seus cidadãos. E aqui sublinho mais uma vez o caráter orientativo da opinião pública. Isto na prática quer dizer que a mensagem continua a ser a mesma, só que dita de forma diferente. Ou seja, tomando o Partido Comunista Chinês como exemplo, era como se antes de 1980 se dissesse o Partido Comunista Chinês é o melhor partido comunista à face da Terra, ou é o melhor partido à face da Terra, e depois passou-se a dizer vejam a China, vejam os feitos que conseguiu alcançar com o Partido Comunista Chinês no seu comando e vejam, por exemplo, outros países em que o sistema político é diferente e vejam na forma como evoluíram comparada com a forma como a China evoluiu. Por exemplo, continuamos a dizer que o Partido Comunista foi bem sucedido na sua tarefa, mas de forma muito menos agressiva, digamos assim. É outra abordagem que a propaganda faz aos temas.
Posto isto, eu não sei se estou dentro do tempo ou não, mas penso que sim. As conclusões, essencialmente, desta revisão de literatura que foi feita acerca da evolução da propaganda, é de que a propaganda em si não influencia diretamente a formulação e a implementação de políticas públicas na China. Influencia, sim, a forma como elas são percepcionadas pela população e tem um papel muito importante na terceira fase do ciclo de políticas, que é a fase da avaliação das políticas. Não podemos dizer que na fase prévia à implementação, na formulação da própria agenda política e das políticas públicas em si, essas responsabilidades continuam a ser essencialmente do Partido Comunista Chinês e não são tão influenciáveis pelos meios de comunicação. Na fase de avaliação, sim, e na percepção da população acerca das políticas, a propaganda aí tem um papel, diria, fundamental. O seu sucesso deve-se essencialmente a duas características. A primeira, que é inegável, é a sua capacidade de adaptação. De facto, a propaganda ao longo das décadas tem vindo a modificar a forma como, tem vindo a alterar-se na forma como ela é desenvolvida e aplicada. E, portanto, tem sido muito bem sucedida na sua capacidade de adaptação aos tempos modernos e à forma como, fazendo de forma diferente, continua a ter como foco o papel do partido para o rejuvenescimento da nação chinesa, que faz parte do sonho chinês. E, em segundo lugar, a mudança de estratégia que ocorreu e que continua a ocorrer, que é a passagem de um modelo propagandista puro e duro para um modelo mais de relações públicas, como eu referi ao longo da apresentação. Eu trouxe aqui apenas alguns exemplos ilustrativos para terminar. Estes são pósteres de propaganda chinesa. Os pósteres ao longo foram muitíssimo importantes na era do Mao Tse-tung. Foram perdendo alguma relevância devido ao surgimento de outros meios para se fazer propaganda, de outros suportes, nomeadamente com o surgimento da internet. Hoje são milhões de chineses a usar as redes sociais e a internet como fonte de informação e, portanto, os pósteres começam um bocadinho a cair em desuso, no entanto, têm ainda um papel muito importante. E estes pósteres são alusivos à saúde e à crise pandémica que vivemos atualmente. A minha área de pesquisa é em políticas públicas de saúde e, portanto, eu interesso-me muito por estes pósteres, acho que transmitem muitas ideias e uma imagem vale mais que 1000 palavras. E aqui temos alguns pósteres, por exemplo, aqui o último em que vemos um médico de costas, refere, a mensagem que está nas costas do médico é de que muitos estão aborrecidos por ficarem em casa, mas nós gostaríamos de ficar em casa e não podemos, no sentido de apelar a população ao isolamento social e ao confinamento, isto na primeira grande vaga pandémica. Pronto, outro tipo de mensagens, por exemplo, aqui temos outros exemplos em que no póster do meio vemos o apelo a que todos os setores da sociedade se unam na luta contra a pandemia e, portanto, cada um faça o seu papel. Vemos forças de segurança, vemos distribuidores e todos com máscara, portanto, a apelar ao bom senso e ao cumprimento das regras de segurança. Temos, por exemplo, este primeiro cartaz em que vemos profissionais de saúde a levantar o mapa da China, aqui um apelo ao patriotismo e à unificação do país em torno de uma causa e um pormenor importante, o coração ali no meio a apontar para a região de Wuhan, onde surgiram os primeiros casos de Covid-19. E, portanto, aqui um grande apelo ao patriotismo e ao esforço coletivo da nação, não é? Pronto,
Eu poderia trazer aqui muitos mais exemplos, não só no setor da saúde, como em outros setores, no setor da educação. É um setor onde existe um forte apelo da propaganda ainda. E pronto, espero que tenha sido esclarecedor, apesar de ter um bocadinho, por questões de tempo, um pouco redutor, haveria muito mais para dizer, mas estou ao vosso dispor para qualquer questão ou para qualquer dúvida que possa ter surgido. Obrigada. Muito obrigado, doutora Anabela. Eu lembro que os membros do público poderão colocar as suas questões através do chat do Zoom e no final da sessão eu depois colocarei aos intervenientes. Uma vez mais, muito obrigado, doutora Anabela Santiago, pela sua apresentação extremamente interessante. A próxima intervenção será por parte de Sérgio Ribeiro. Sérgio Ribeiro é mestre em estudos interculturais português-chinês, sendo atualmente doutorando em Ciências Políticas e Relações Internacionais na Universidade do Minho. Hoje apresenta-nos uma reflexão acerca do fluxo de role conceptions em narrativas. Portanto, quando quiser, o tempo é seu. Muito obrigado. Ora, eu queria desde já agradecer à doutora Daniela e ao doutor Pedro, à organização Chamo, o CCCM, e claro, tem que ser dito, a este público. Deixem-me só partilhar o meu ecrã antes que me esqueça. Ora, só um segundinho. Isto não está a ligar. Conseguem-me ouvir? Conseguimos ouvi-lo, sim. Vamos aguardar um pouco então que a apresentação surja. Eu estou aqui a tentar partilhar a apresentação, mas não está a ser possível. Parece que há aí uma questão técnica qualquer a impedir o progresso. Ah, sim senhor. Vamos aguardar mais um pouco. Pode tentar sair e tentar colocar a apresentação novamente, doutor? Tenho o meu computador completamente bloqueado neste momento, por algum motivo estranho. Nós aguardamos um pouco. Lamento. Questões técnicas, infelizmente, estão fora do nosso alcance. Ora bem, conseguem ver a apresentação neste momento? Neste momento não, doutor. Estamos só a vê-lo assim. Pronto, que não é assim tão... Ok. Sim, agora conseguimos ver. Obrigado. Conseguem ver a apresentação neste momento? Sim, sim. Full screen, certo? Sim, sim. Ótimo, ótimo, Perfeito. ótimo. Obrigadíssimo. Pronto, queria também agradecer desde já este público pela participação tão forte e tão paciente também, por causa destes problemas técnicos que eu também tenho. Há muito a dizer sobre este assunto, eu vou tentar ser o mais breve possível. A minha apresentação diz respeito àquilo que é Role Theory e National Role Conceptions, naquilo que é a análise narrativa chinesas. Está dividida em três partes. A primeira parte é uma base conceitual, porque pode haver elementos no público que não estejam totalmente a par daquilo que é Role Theory e NRCs. A segunda parte vai tentar ilustrar como é que estas narrativas foram evoluindo na China à luz das NRCs durante as últimas décadas, portanto o período pós-Mao, e finalmente vamos até ao cerne da questão, o que é este Estado-nação com características chinesas. Ora bem, para já podemos dizer que uma ideia que nós todos temos é que o sistema político chinês é relativamente opaco, mas apesar disso, a máquina de propaganda chinesa, conforme foi referido também pela doutora Anabela Santiago, muito bem, tem um certo peso ideológico e esse peso está completamente explícito. E há semelhanças, pode-se dizer que há semelhanças entre a República Popular da China e a antiga União Soviética, mas há um forte peso dado pela máquina de propaganda chinesa ao caráter chinês único do seu sistema político. Isto é algo que também foi falado até há pouco tempo, ainda há pouco, em que há elementos culturais extremamente profundos chineses que são incluídos naquilo que é a propaganda chinesa de forma a reforçar a legitimidade do Estado e do governo. Temos que também temos que mencionar uma coisa, a cultura chinesa é tão distinta que resulta na criação do seu própria área de estudo na academia, portanto, a sinologia. Claro que isto é um termo ocidental, mas isto demonstra que
na minha opinião, é vital tentar incluir elementos culturais para qualquer análise a fundo de narrativas políticas na China, e é isso que vamos tentar fazer também. Portanto, a role theory tem uma vantagem neste aspecto. O que é role theory? Role theory é uma noção que vem do teatro. Portanto, os atores trazem a sua identidade ao papel que eles desempenham. São condicionados pela linguagem de um dramaturgo, são condicionados pelo palco, e isto é extrapolado às relações internacionais também. O conceito de National Role Conceptions, que eu agora vou dizer NRCs, categoriza estes papéis e depois surgem conceitos de Holst, portanto, de 1970, como Defender of the Faith, Internal Developer, que eu penso que não será necessário traduzir, Defensor da fé e algo, um estado focado no desenvolvimento interno, que nós iremos explicar mais tarde. E o facto de incluir aquilo que são as percepções do ator, o facto de incluir os próprios preconceitos e as ideias deles, pode fazer com que as RTs, as Role Theory e as NRCs, sirvam de ponte entre a cultura chinesa e aquilo que são as narrativas políticas do Partido Comunista Chinês. Ora, só um segundinho. Tendo em conta que as NRCs são um conceito ocidental, temos que também contrastar isto com aquilo que é a role theory chinesa. Há uma grande diferença entre aquilo que é um papel na China e aquilo que é um papel, por exemplo, no Ocidente. Ao contrário do Ocidente, China, o pensamento chinês prospera na incerteza e num fluxo de papéis, em vez dos papéis serem fixos. É algo que eu vou explicar um pouco mais tarde. Chen Yudan e Shi Chuyu propuseram, portanto, uma significação da role theory quando aplicada à realidade chinesa. Isto resulta num enquadramento teórico novo, composto por categorias, portanto, etiquetas, se vocês quiserem chamar, NRCs, que são embutidas com características chinesas. E nós iremos usar isto como base da nossa análise, duas destas NRCs e mais duas ocidentais. Ora bem, passando um pouquinho para a frente. Só um segundinho, exatamente. Ora, houve uma análise que foi feita por Killich, uma análise também feita por Jankowski, em que certas palavras e expressões que estão ligadas, deixa-me só ver aqui, exatamente, certas palavras e expressões que estão ligadas às NRCs e que estão presentes em discursos, estão presentes em documentos oficiais do partido, são contadas de uma forma a tentar perceber qual é o papel que um certo discurso está a enfatizar. Isto parece algo técnico, mas será fácil de perceber, conforme vocês vão perceber. Isto mostra que as narrativas tornaram-se um pouco mais assertivas. Agora, olhemos para o que está aqui neste quadro. Existem uma grande diferença que Xi menciona, é que nós temos que ver se aquilo que a China está a tentar fazer, aquilo que a China está a tentar demonstrar, se tem com base a identidade ou se tem com base a imagem. Se tem com base uma China que procura um papel de forma a respeitar normas internacionais ou demonstrar que é um país que respeita as normas internacionais, ou um papel que tenta marcar a diferença. Nós olhando para aqui temos asianismo, Estado-nação, Tianxia e civilização. Vamos apenas considerar duas, com base na nossa análise, também por uma questão de tempo, que são Estado-nação e Tianxia. Vamos tentar elaborar e tentar perceber o que é que isto indica. Tianxia. Tianxia é um conceito muito antigo da cultura chinesa. Talvez alguém que esteja familiarizado com história chinesa aqui no público consiga perceber o que é que isto significa. Tianxia é tudo sobre o céu. Tian quer dizer céu, Xia é embaixo do céu. Isto é antigo, é um sistema com raízes históricas profundas que marcou o pensamento chinês dinastia após dinastia, desde a dinastia Zhou, portanto, séculos e séculos e séculos atrás. Isto tem como base a criação de um mundo harmonioso, caracterizado com responsabilidade e confiança entre todos os habitantes desse mundo, com uma estrutura hierárquica, sim senhor, mas o país no centro, ou a pessoa que estiver no centro deste Tianxia, só consegue assegurar a sua posição promovendo a paz, promovendo a prosperidade. É o chamado mandato do céu, que um imperador chinês teria, um conceito, naturalmente, não é um mandato físico, mas se perdesse este mandato, a dinastia acabava. E era assim que tentavam justificar a queda de uma dinastia e um surgimento da outra. A dinastia foi má, o imperador não manteve o mandato, caiu. Portanto, isto é uma narrativa que está uma NRC que se reflete em narrativas que apelam à harmonia, à cooperação, através do foco em palavras e expressões como paz, prosperidade, amizade, colaboração com outras nações. Temos, por exemplo, o caso da sociedade harmoniosa, que é um conceito de Hu Jintao, que está completamente ligado a esta narrativa de Tianxia.
e vamos analisar isto um pouco mais tarde. Passando para o segundo, o Estado-nação. O Estado-nação é o oposto disto, é um Estado baseado no ego, é um Estado que está, acima de tudo, guiado pelos seus próprios interesses nacionais. Isto é uma perspectiva um pouco mais realista à política externa chinesa e tem como base poder militar, hard power, não é? Poder militar, poder económico e não tanto o soft power ou a cultura. Portanto, a China, segundo Tian Xia, é um país com um certo estatuto de excepcionalismo em que pode agir de uma maneira que considera apropriada para os seus interesses soberanos. Claro que isto não quer dizer que haja ações unilaterais necessariamente, mas indica um aumento, um nível muito alto de assertividade e patriotismo. Isto é influenciado pela própria história da China, não é? Por exemplo, o chamado século de humilhação, portanto, de 1839 até 1949, 100 anos em que a China sofreu bastante, várias humilhações às mãos do Ocidente, às mãos do Japão, e a China aqui tenta defender o seu orgulho. Nós podemos ver isto através de linguagem agressiva, como defesa, destino, orgulho, verdade, através do sonho chinês, através do sonho chinês de rejuvenescimento nacional, este tipo de conceitos. Ora, avançando um pouquinho, como eu estava a dizer há pouco, Tillich, através da análise de conteúdos, recorreu a estas NRCs, assim como duas NRCs da OLSI, só vamos considerar duas, são ocidentais, para criar um retrato daquilo que são os discursos de Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao e Xi Jinping até 2016. Nós temos dados até 2016, portanto, necessariamente a nossa análise acaba nessa altura e não inclui, por exemplo, eventos importantíssimos que vieram depois, infelizmente. Ora, a análise dela mostra-nos umas certas tendências muito interessantes, como vocês conseguem ver aqui neste quadro. Espero que o quadro esteja suficientemente claro. Nós temos aqui apenas as três NRCs principais nos discursos de cada líder. Olhamos, por exemplo, Deng Xiaoping, o Internal Development, que vai descendo aos poucos até chegar à terceira categoria em Xi Jinping. Defensor da fé também vai caindo. E temos Tianxia a subir, Nation State a subir também. É isto que nós vamos tentar analisar. Portanto, olhando, por exemplo, para o caso de Hu Jintao. Hu Jintao, é assim, acho que temos que perceber quando é que Hu Jintao chegou ao poder na China, portanto, década de 70, final da década de 70. Isto é um momento de viragem na história chinesa. A China tinha acabado de atravessar uma revolução, portanto, a revolução cultural, que durou cerca de 10 anos, por causa de questões fundamentalmente ideológicas. Houve tumultos por causa do chamado Gangue dos Quatro, e a sociedade foi modernizada. Havia uma tendência a focar a sociedade do país, a focar a sociedade na produção e numa abordagem muito mais pragmática e não centrada na ideologia. Portanto, torna-se natural que a questão de internal development seja o ponto principal dos discursos de Deng Xiaoping. Aliás, foi Deng Xiaoping que disse que não importa se o gato é branco, se é preto, desde que caça ratos, é um bom gato, certo? Portanto, isto era um período de slogans que apelavam ao pragmatismo. Defender of the Faith também é só para explicar, Internal Development é uma NRC que está focada em contribuir para colmatar qualquer falha socioeconómica no país. Portanto, era vista como a economia era o ponto mais importante nesta época. Defender of the Faith também tem um papel interessante, consegue ver que está no segundo lugar, porque havia uma tendência a tentar justificar tudo o que estava a acontecer com base até em Mao Tse-tung. Que Deng Xiaoping referia que aquela velha questão de Mao Tse-tung, a velha frase de procurar a verdade dentro dos factos, como quem diz que o que estava a acontecer tinha como base o socialismo com características chinesas, que é um conceito que foi introduzido nesta época também. Claro que o entendimento de socialismo de Deng Xiaoping era muito diferente daquilo que Mao e o Gangue dos Quatro entendiam como socialismo. Olhando, por exemplo, para a política externa, a estratégia de 4 caracteres, que foi aquilo que foi a política que guiou Deng Xiaoping e presidentes que vieram a seguir, isto reflete completamente a natureza de Tian Xia. Conseguimos ver, observar com calma, assegurar a nossa posição, mas reagir com calma, esconder as nossas capacidades, esperar, não dar nas vistas, nunca liderar. Isto é claramente Tian Xia. Uma resposta modesta, também temos que ver a época, tinha acabado, quer dizer, em 89 tivemos aquela questão em Tiananmen, havia governos comunistas a cair na Europa de Leste, etc, etc. Passando para Jiang Zemin era um sucessor que foi muito bem preparado por Deng. O foco principal continuava a ser internal development, porque ele continuava a procurar um foco na economia. Podemos constatar que, por exemplo, referências a melhorar o estatuto socioeconómico do povo chinês
surgiram não menos que 48 vezes na discurso de abertura dele, no Congresso do Partido. 48 vezes. Portanto, isto está contabilizado. Podemos também falar nas 3 representações, que isto remete-nos mais para Defender of the Faith, que era uma certa procura de reformar o partido, por exemplo, incluindo a iniciativa privada dentro do partido, algo que foi um pouco polémico, mas não polémico dentro do partido, dentro dos membros mais importantes do partido, porque já estavam muito mais em linha com aquilo que era o pensamento de Deng Xiaoping, do que, por exemplo, Mao Zedong. Por outro lado, temos uma queda já aqui, porque havia um foco, começou a haver aqui um foco mais para aquilo que era o papel ativo, um papel mais ativo da China a nível de questões internacionais. Jiang Zemin rejeitou sempre a ideia da China como um Estado hegemónico, disse que nunca assumiria a liderança, mas ao mesmo tempo aquilo que eram interesses soberanos da China, como por exemplo o caso de Taiwan, eram pontos em que Jiang Zemin não abdicava. Portanto, começamos a ver uma subida naquilo que é Tianxia e nation state um pouco mais abaixo. Passando para Hu Jintao, a China continua uma estratégia de crescimento. Hu Jintao era vice-presidente de Jiang Zemin, portanto há uma sucessão muito estável a seguir, mas com este crescimento da China, crescimento dramático, temos que ver que também surgem bastantes desigualdades, problemas fundamentais, desigualdades sociais, corrupção política dentro do partido, o que levou também Hu Jintao a focar-se mais em assuntos internos, como por exemplo a questão da sociedade harmoniosa, Tianxia, aqui, completamente, sloganizou termos como democracia, lei, justiça e igualdade, integridade e amizade. Estes termos estão ainda presentes nos dias de hoje em posters pela China, só para vocês terem noção de quão importante foi esta sloganização. Mais uma vez aqui, conforme foi referido pela doutora Anabela, há uma mistura de elementos socialistas com elementos da cultura chinesa, Tianxia. Isto foi estendido eventualmente à política externa. A retórica de Tianxia atingiu o pico. Nós podemos ver isto por um discurso que ele deu em Yale, Hu Jintao, em 2006, em que ele defendeu que todas as nações deviam viver lado a lado, em perfeita harmonia. Houve aquela questão nos Jogos Olímpicos também, toda uma imagem de uma China focada na harmonia. Por outro lado, temos também o soft power chinês, que começou a crescer exponencialmente nesta época. Por exemplo, o Instituto Confúcio surgiu no segundo ano de Hu Jintao, em 2004. A China também começa a se envolver mais, por outro lado, havia a questão de esconder as nossas capacidades e esperar, de Deng Xiaoping, o chamado Tao Guang Yang-hui, que foi substituído aqui completamente por You Suo Zuowei, que é fazer a diferença. Já temos aqui uma China que está a mudar completamente. Chegamos agora a Xi Jinping. Xi Jinping, temos que falar que ainda havia uma certa erosão da confiança em instituições chinesas, confiança interna, que o Xi faz, outras primeiras iniciativas, é uma campanha anti-corrupção, a uma escala nacional. Temos que ver que a China tinha saído, por exemplo, de um escândalo financeiro que envolvia o primeiro-ministro Wen Jiabao, em 2012. Portanto, havia uma noção de um partido corrupto. Isto, claro que, além de combater a corrupção, isto tem certas vantagens, como por exemplo, há um grande acumular de poder, de capital político por Xi Jinping, também temos certos rivais políticos que são simplesmente removidos, como o caso de Bo Xilai, mas podemos ver que é um líder que muda completamente a narrativa, a ideologia passou a ser outra vez um dos pontos principais, o partido tem que desempenhar um papel fundamental em todos os aspectos da sociedade chinesa. Lembro-me de eu estar na China na altura e ter-me pedido para era aluno, escrever uma composição sobre o sonho chinês. Portanto, isto numa universidade chinesa, e eu não estava a estudar política na altura. Portanto, isto era algo que acontecia. Agora, a nível externo, claro, temos uma atitude muito mais assertiva, temos que ver que houve um evento traumático entre a China e o Japão em 2012, que foi a nacionalização das ilhas de Diaoyu, ou as ilhas Senkaku, como quiserem chamar, que reacendeu o nacionalismo chinês. E Xi Jinping também usou isso e também reforçou isso. A questão das narrativas moldarem a opinião do público, mas também irem ao encontro daquilo que é aquilo que o público precisa. Portanto, eu não sei como é que eu estou de tempo, mas tentando agora chegar à parte final, o que é que este Estado-nação com características chinesas? Temos que ver que os dados da Wikileaks mostraram que houve um declínio nas NRCs ocidentais e este nation state e Tianxia subiram. Temos aqui estes números são meramente indicativos, não vale a pena estar a tentar explicar o que é que significa cada um deles, mas conseguem ver uma subida clara
nos dois valores, e que parece um pouco paradoxal, porque têm naturezas completamente antagónicas. Portanto, temos um estado ego e um estado de imagem, subirem os dois ao mesmo tempo, as duas noções. No caso da China, estas NRCs conseguem completamente coexistir. Isto temos que olhar para a cultura chinesa também. Claro que há vários fatores, mas, por exemplo, um dos fatores é este fluxo de papéis chineses. A Chen Yudan explica-nos através de metáforas. Temos a questão do Weiqi. Weiqi é um jogo, e aqui uma imagem, é um jogo chinês muito diferente do nosso xadrez que nós usamos cá. Enquanto, por exemplo, no xadrez, cada peça tem o seu papel que é fixo, no Weiqi o papel de cada peça varia de acordo com a posição. Portanto, há um certo fluxo, nada é fixo. Temos também a metáfora do romance de fantasia. É um pouco complicado de explicar isto também por uma questão de tempo, mas pensem no yin e no yang, em que duas forças completamente antagónicas completam-se uma à outra, simplesmente. Isto leva a definições muito vagas naquilo que é a cultura chinesa. Por exemplo, democracia e liberdade são termos que a China usa, com definições muito mais vagas do que as nossas, mas que isto faz com que, por exemplo, Tianxia consiga se adaptar e consiga coexistir com aquilo que é a nation state. Ao mesmo tempo, Tianxia também tem hierarquia, portanto, se a China está no centro da hierarquia, pode ser muito mais assertiva. Isto é algo que faz parte também. Doutor, Também eu podemos peço desculpa, considerar. vou ter que lhe pedir para concluir, por favor. Sim, sim. Também podemos ver isto, a Tianxia, como um discurso de legitimação. Basta ver que isto atingiu o pico numa altura com muito ceticismo internacional, por exemplo, por causa da desvalorização do yuan, por causa da balança comercial com os Estados Unidos da América. Permite, acima de tudo, uma narrativa que reforça o uso de nation state, reforça a legitimidade, por exemplo, no caso de Xi Jinping, a legitimidade do governo chinês, porque mostra a China como um forte ator. Isto também apela a nacionalismos. Só que o facto de nation state estar a subir não pressupõe que Tianxia seja negligenciada, porque misturar os dois elementos tem funcionado a nível de política externa. É isto que a realidade nos tem mostrado até certo ponto. Assume-se que nation state irá cada vez subir mais, mas penso que a maior conclusão que eu queria tirar daqui é que adotar estes elementos culturais para mim é completamente crucial numa análise daquilo que são as narrativas, porque não dá para entender isto apenas com uma base ocidental. Eu não tenho mais tempo para falar sobre este assunto, portanto agradeço a paciência do público e muito obrigado. Muito obrigado, o Dr. Sérgio Ribeiro, pela sua interessantíssima apresentação. A nossa próxima intervenção será por parte da professora doutora Tânia Ganito. Só um momento, tenho aqui uma pequena questão técnica também. Okay. Portanto, a doutora Ganito é docente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, assim como investigadora colaboradora do Instituto do Oriente, na mesma instituição, e investigadora integrada do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. A intervenção da doutora Ganito dirá respeito à cultura tradicional, vida rural e poder suave na China contemporânea. Doutora, tenho todo o gosto em dar-lhe a palavra, pelo que, quando quiser prosseguir, o tempo é seu. Muito obrigado. Muito bem, Pedro. Não sei se conseguem escutar-me bem, se o som está razoável. Sim, doutora, perfeito. Obrigadíssimo. Perfeito, obrigada. Então, começo por agradecer o convite para integrar este painel. Agradeço à doutora Daniela, agradeço também à organização, nomeadamente ao CHAM e ao CCCM, e é claramente com muito gosto que aqui estou para partilhar convosco aquilo que é um exercício ainda muito, enfim, prematuro, sobre um desafio que na verdade me foi lançado sem saberem, por 3 mulheres. O tema, vou iniciar a partilha de tela, vamos ver como corre. Às vezes nas aulas não corre bem, mas espero que desta vez conseguem ver. Sim, doutora, está ótimo, obrigado. Não. Desculpem, cancelar, ampliar. Sim, está visível. Sim, não temos a visão da ecrã completo, doutora, mas temos a visão da apresentação.
muito bem, então acho que podemos ficar assim, talvez para eu não cometer nenhum erro que possa perigar o resto da apresentação. Se for possível, mantemos-nos assim, Com eventualmente. certeza. Talvez aqui não, provavelmente. Assim, melhor. Sim, sim, Pedro. ótimo, doutora. Muito bem. Então, o tema que propus para pensar esta questão, que é uma nova questão, na verdade, na medida em que os meus temas de investigação não são propriamente em torno dos mídia, portanto, das redes sociais. Contudo, tenho trabalhado sobre China, portanto há muito tempo que trabalho sobre China e acima de tudo na relação com a visualidade. Foi por isso, com grande entusiasmo, que depois de feedback de 3 pessoas, 3 mulheres de idades diferentes, grupos etários diferentes, decidi perceber porque é que esta figura causa tanto espanto e encantamento, eventualmente a milhões de pessoas, mas também a essas 3 pessoas. Tudo começou, na verdade, antes deste segundo confinamento, quando no final de uma aula de mestrado, vou ser muito breve nesta explicação, mas para mim é importante fazê-la. Uma aluna, portanto uma estudante do mestrado em Antropologia, se aproximou, não é? E me perguntou se eu conhecia a Li Zizi, ao que eu respondi não. E ela, mostrando-me um dos seus pequenos vídeos, curtos vídeos, afirmou que eram encantadores. Poucas semanas mais tarde, recebo uma mensagem no WhatsApp de uma amiga que é diretora de arte, portanto não é antropóloga, mais velha, da minha idade, também com um link para um vídeo da Li Zizi e com o comentário admirável. E eu decidi então ir espreitar quem é a Li Zizi e portanto fiz uso do YouTube, do tal link que a minha amiga me enviou para com a minha filha de 5 anos vermos e conhecermos a Li Zizi. E no final do primeiro curto vídeo, a minha filha de 5 anos olhou para mim e disse: Mãe, eu pensei que tu eras perfeita até conhecer a Li Zizi. A Li Zizi é que é perfeita, a Li Zizi é uma fada com asas invisíveis. E perante esta afirmação da minha filha, e uma certa frustração, confesso, eu decidi realmente começar a pesquisar um pouco e conhecer esta figura. E aquilo que aqui irei apresentar nos minutos que me cumprem, não é? Que me faltam, é exatamente o que motivou esse interesse, para além do que motivou esse interesse, que foi o que acabei de explicar, esse encantamento que chega até mim através de 3 mulheres, uma jovem adulta primeiro, uma mulher de meia idade a seguir, e uma criança de 5 anos, por último. É isso que motiva o meu interesse, esse encantamento que estes vídeos provocaram em cada uma destas 3 mulheres urbanitas, todas elas residentes na cidade de Lisboa. E a primeira pergunta foi exatamente essa, não é? Quem é esta figura, não é? Quem é esta persona? Porque na verdade é aquilo que nós conseguimos de algum modo conhecer, a persona, não exatamente a pessoa. Até porque ela não se chama sequer Li Zizi, chama-se Li Jiajia, portanto Li Zizi, 7 flores da mexieira, é já um nome muito romântico para de algum modo dar início a esta narrativa, que é uma narrativa que se alimenta precisamente da fantasia, que se alimenta do passado, de uma utopia pastoral, portanto um cenário idílico, onde existem algumas adversidades, mas não muitas, elas são completamente ou quase completamente afastadas do ecrã, o espectador não tem acesso a esse lado mais difícil da vida rural e fica-se claramente por esse encantamento, ou seja, esse escape, acima de tudo esse escape à vida urbana, que é claramente a grande mensagem que os seus vídeos pretendem transmitir e naturalmente esse público que pretende captar, não é? Os urbanitas, população urbanita chinesa,
e não chinesa. Isto porquê? Porque as plataformas onde se pode aceder aos seus vídeos são tanto plataformas domésticas como plataformas globais, como é o caso do YouTube, e é por via dessa plataforma global que eu, entretanto, passei a consumir, não é, a observar atentamente estes vídeos, que são vídeos curtos, alguns de poucos minutos, 5 minutos, 7 minutos, e eventualmente os mais longos de 20 minutos, portanto são claramente vídeos bastante curtos, vídeos acima de tudo silenciosos, portanto há aqui um cultivo do silêncio, um cultivo da ideia de ritmo lento, e também uma apologia ou claramente um abrir o espectador para esse portal que é o passado, não é? Portanto, a questão da memória e acima de tudo da memória cultural estão muito presentes nos seus vídeos. Ela é relativamente jovem, por coincidência faz hoje, dia 6 de julho, 31 anos, portanto é uma jovem mulher que nasce em Sichuan, portanto ela é uma mulher do campo, nasce em Sichuan, mas no Sichuan rural. Ao que parece, pelas informações que estão disponíveis online, é alguém que nasceu, enfim, numa família um pouco, enfim, com alguns problemas, os pais separam-se, ela fica a viver com o pai, com a sua madrasta, relação com a madrasta é uma relação problemática, vai então viver com os seus avós e depois decide enfim, procura migrar para a cidade no sentido de melhorar as suas condições de vida, mas a doença da avó de alguma forma motiva o seu regresso. E é a partir desse regresso que Li Ziqi encontra na sua vida pessoal, ou no encontro entre o vídeo e a sua vida pessoal, uma forma de subsistência. Porquê? Porque começa a filmar o seu cotidiano e a disponibilizar online esses mesmos conteúdos. E, portanto, podemos ver aqui, o que aqui temos é uma imagem, na verdade, uma imagem dupla, em que Li Ziqi aparece de algum modo em frente ao ecrã e mais atenta eventualmente aos seus espectadores, ou com um olhar mais direcionado para os espectadores, e outra imagem, enfim, mais bucólica, digamos assim. Aqui temos um breve mapa, não muito, enfim, em termos de imagem, não é uma excelente imagem, mas que nos apresenta o mapa da China, a província de Sichuan. O meu ratinho não sei onde está, porque não consigo apontar, mas enfim, vem a província de Sichuan, depois a amarelo a cidade de Mianyang e, enfim, a cor-de-rosa, Pinwu, que é claramente o lugar onde aparentemente vive esta micro-celebridade. E é isso mesmo que ela é, não é? Definida por quem a tem estudado. Não há muitos estudos ainda sobre Li Ziqi, há alguns e são interessantes, depois se quiserem poderei disponibilizar, mas na verdade eles estão disponíveis online, e que a definem tanto como uma micro-celebridade como uma micro-influencer, ou seja, aparece exatamente definida destas duas formas, na medida em que, por um lado, enquanto micro-celebridade, usando aqui a definição de Teresa Senft, ela é entendida como uma pessoa comum, não é? Ela é uma pessoa comum, com conhecimento num certo nicho e que retrata a sua vida pessoal nas redes sociais e a partir desse processo ganha popularidade. É também definida como uma está ali uma gralha, uma micro-influencer, exatamente porque a partir desse conhecimento e também a partir da sua sensibilidade relativamente à percepção do espectador, ela é alguém que já esteve desse outro lado, é alguém que já esteve na cidade e, portanto, ela conhece os desejos, as fantasias, as necessidades de um urbanita e, portanto, consegue claramente chegar até ao público-alvo porque já esteve desse outro lado e, portanto, que tem claramente e desenvolve claramente a capacidade de orientar as decisões dos seus espectadores, de influenciar os seus hábitos de vida, os seus padrões de consumo, etc. E, portanto, podemos claramente defini-la como uma microcelebridade
perdão, uma microcelebridade, uma micro-influencer. E esta imagem não foi escolhida ao acaso. Aqui temos a Li Ziqi, não é? Numa das suas muitas tarefas do cotidiano rural, e no background, portanto, em segundo plano, um campo de girassóis. E sabemos que o girassol, provavelmente ela não o fez propositadamente, isto já é o meu olhar, portanto, é apenas a minha leitura, mas penso que é curiosa, porque temos um conjunto imenso de girassóis, sabendo nós que na iconografia maoísta o girassol significava exatamente o povo, portanto, podendo transpor aqui esta ideia de povo, não é, que vai, de povo que vai seguindo o movimento do líder, não é? O movimento do sol. Aqui temos também estes girassóis, ou seja, a ideia de audiência que vai sendo orientada pela própria influência, não é? Pela própria Li Ziqi. Continuando, a segunda questão, para além do que quem é a Li Ziqi, a segunda questão que surgiu na minha mente foi: que apelo narrativo e visual é este que gera encantamento nos espectadores? Aqueles três seres, não é? Estas três mulheres da minha vida, na verdade, uma amiga, uma estudante e a minha filha, ambas encantadas. O que é que ressoa, não é? O que é que ressoa nestes vídeos que faz com que, para além dos subscritores, que são muitos milhões, haja muito mais milhões de viewers, não é? De espectadores, que não são subscritores como eu ainda não sou subscritora, mas consumo ativamente, acima de tudo, para poder estar aqui a partilhar convosco o que tenho para partilhar para já. Portanto, tenho consumido ativamente os seus vídeos. E a verdade é essa, em termos teóricos, poderíamos aqui encontrar no pensamento do historiador literário americano Stephen Greenblatt algumas âncoras. Ele escreve um ensaio que se chama A Ressonância e Encantamento, ou Ressonância e Espanto. E é exatamente isso, ou seja, usando aqui o pensamento de Greenblatt, podemos afirmar que estes vídeos têm claramente o poder de parar os espectadores. Um espectador que passa o seu dia a correr, que é isso que acontece nas cidades, sejam chinesas ou não, acima de tudo nas grandes cidades, este caos da vida urbana, esta confusão, este ruído, esta incerteza, esta insegurança, que param, não é? Que claramente estes vídeos param-nos e param essa ansiedade, pelo menos por algum tempo. Então tem exatamente essa capacidade de parar, de stop the viewer, parar o espectador e de algum modo trazer ao espectador um sentido de singularidade, não é? Algo que é único, algo que é fantástico. E por outro lado a ideia de ressonância, ou seja, o que é que se gera nesse encontro do espectador com a imagem? E o que se gera são esses múltiplos significados que eu vou tentar explicar a seguir, ou seja, essas imagens vão sugerir outras imagens subtis, muito subtis, memórias, emoções e significados de vários. Portanto, há toda uma camada de significados, ou várias camadas de significados, que na verdade os seus vídeos contêm, alguns mais diretos, outros mais subtis. Então, a terceira questão que se colocou, temos aqui, desculpem, temos aqui em termos de narrativa visual e de linguagem visual, explorando um pouco mais este ponto, a ideia de como se vive em reclusão, não é? Ela aparece na maior parte das imagens sozinha, numa paisagem deslumbrante, ou seja, os vídeos começam normalmente numa paisagem de montanhas, onde todos nós a priori quereríamos estar, bela, serena, tranquila, pacífica e, portanto, muito apelativa, onde ela surge normalmente sozinha ou então num enquadramento com animais, árvores, flores, portanto, acompanhada pela natureza e algumas vezes pela sua avó, não é? Que é a sua grande companheira com quem ela vive até hoje. Portanto, é claramente uma narrativa que de algum modo expressa ou é uma expressão do movimento global do slow living, obviamente que sim. Também é importante dizer-se isso, ou seja, há claramente um entendimento por parte destas microcelebridades das tendências globais e, portanto, ela encaixa-se perfeitamente nesse grande movimento, que é um movimento já com algumas décadas,
e que claramente também tem expressão na China, que é o movimento da vida lenta, não é um movimento que aprecia o processo das coisas e não o produto acabado, que aprecia o envolvimento do sujeito na produção daquilo que vai consumir, seja o que come, seja o que veste, seja o que usa no corpo, etc. E, portanto, toda esta experiência afetiva, ou seja, os seus vídeos afetam claramente o espectador, e eu fiz essa experiência, e portanto também estou a falar a partir da experiência que a visualização dos seus vídeos gerou em mim, o que é interessante. Portanto, usei-me também aqui como meio para entender um pouco aquilo que depois nós lemos nos milhares de comentários que estão disponíveis online, de pessoas de diferentes países e certamente diferentes backgrounds. Ou seja, a narrativa é uma narrativa aparentemente leve, aparentemente apolítica. E agora entra aqui, enfim, o meu pensamento mais crítico, que me levou a esta questão. Será este produto cultural realmente apolítico ou uma projeção de poder suave, habilmente concedida? E então é isto que tenho vindo a explorar, é claramente uma exploração muito recente, mas que talvez faça sentido partilhar convosco o que são os meus pensamentos nesta altura sobre esta questão. E o que eu encontrei nos seus vídeos, naqueles que já vi, ela tem muitos, claramente são muitos, é que a Lizzie T e os seus produtos culturais são claramente uma promoção da cultura chinesa Han, apesar dela viver numa região que é fortemente habitada por minorias étnicas, mas acima de tudo a promoção de uma imagem da cultura chinesa Han tradicional. Esta é a imagem do seu site, ela tem um site onde vende os seus produtos, portanto os vídeos são de algum modo momentos de criação, e depois o site é claramente o espaço onde quem tem interesse em consumir esses produtos cujas criações nós vemos online, pode fazê-lo aí, e portanto é uma imagem que remete exatamente para uma iconografia clássica, não é? Retirada de um poema, uma imagem retirada de um poema, de uma pintura, de uma fábula. E isso é muito visível também nos primeiros vídeos que ela publica online, em que de alguma forma, lá está, de modo muito subtil, há aqui claramente a ideia de transmitir uma imagem de si própria, de construir uma imagem de si própria como guardiã de valores que são, de algum modo, valores estruturais, ou enfim, a matriz do pensamento chinês. E, portanto, aqui temos algumas imagens que realmente nos dirigem para uma ideia de magia, de fantasia, ao mesmo tempo alguém que trabalha afincadamente, portanto, uma vida intensa em termos de trabalho, mas alguém que incorpora também as virtudes da tradição taoísta. Um dos seus primeiros vídeos, se não o primeiro vídeo, é um vídeo em que ela ensina, portanto, todo o processo é apresentado na produção de vinho a partir das flores de pessegueiro. E é muito interessante, porque as flores de pessegueiro, se olharmos para estas imagens, e se eventualmente estudarmos um pouco de cultura chinesa, claramente surge aqui o poeta, não é? O poeta Tao Yuanming, da dinastia Jin, ou seja, claramente esta figura do mundo literário chinês salta-nos exatamente, assalta-nos a mente, ou seja, aliás, das 6 dinastias, desculpa, eu estava aqui no meu arquivo histórico à procura da verdade, e portanto é isso, ele é claramente um poeta do período das 6 dinastias. O que é que significa? O que é que significa esta poesia? É uma poesia profundamente imersa na relação com a natureza, e o que sai daqui são efetivamente referências que possivelmente ela conhece, certamente que sim, não é? Como
poemas de Tao Yuanming, como o poema Regressar ao Campo, assim como uma das suas mais conhecidas fábulas, que se chama exatamente A Fonte dos Pessegueiros em Flor, e que nos fala de uma utopia, de uma comunidade que vive claramente fora do mundo confuso e, portanto, esse ideal de harmonia na relação com a natureza. E, portanto, ela incorpora essas virtudes. Este é apenas um pequeno exemplo. Bem como as virtudes da própria tradição confucionista. Temos aqui imensos vídeos que, de algum modo, retratam a importância do ritual, a importância da autoeducação, portanto, o cultivo do indivíduo para se tornar melhor, um ser melhor, mais aperfeiçoado em termos de virtudes morais. E por fim também esta questão da piedade filial, muito presente, acima de tudo na relação com a sua avó, o carinho que nutre pela avó, o cuidado que tem, enfim, com o bem-estar da sua avó, e isso é claramente muito nítido em muitos dos seus vídeos, naqueles em que a avó também aparece, ainda que na maior parte dos casos ela apareça sozinha, portanto é uma solitária, uma mulher solitária. Doutora, tenho que lembrar do tempo, peço desculpa. Sim, com certeza. Estou praticamente a terminar, muito obrigada, Pedro. Então, aparece também retratada como uma guardiã da memória cultural, e este aspecto é muito interessante, porque tanto é uma memória cultural que apela de algum modo à ideia de cultura de elite, como o caso do bordado da seda aqui o indica, não é? Como também à cultura popular, portanto, a memória cultural associada à produção artesanal, às técnicas tradicionais, como vemos aqui no caso do bambu, em que ela, a partir de canas de bambu, de grandes canas de bambu, constrói um sofá, na verdade, maravilhoso, do início ao fim. É ela que vai à floresta, de algum modo traz os troncos, não é? As canas, perdão, traz as grandes canas de bambu e começa todo o processo até se sentar no final neste seu novo, nesta sua nova peça de mobiliário. Depois, algo muito interessante também que a sua imagem, a sua persona nos permitem perceber, é esta recuperação da ideia de role model socialista no feminino. E o que eu procurei fazer aqui foi encontrar, aliás, na vasta panóplia de cartazes de propaganda chineses do período maoísta, há alguns exemplos que de algum modo sejam aqui semelhantes em termos estéticos às próprias imagens que ela apresenta nos seus vídeos, e temos aqui 3 dessas correspondências, não é? Alguém que se constrói a partir do trabalho duro, alguém de algum modo emancipado, alguém que contribui para o crescimento económico do seu país, ao mesmo tempo que promove também uma ideia de cultura chinesa muito associada também aqui à etnicidade Han, e portanto que projeta uma imagem positiva da China, quer para dentro, quer para fora, não é? E, portanto, continuando aqui, perdão, uma outra dessas correspondências e uma última correspondência. E para terminar, não querendo aqui maçar-vos com aquilo que também os meus colegas tão bem expuseram nas 2 apresentações anteriores, é muito interessante percebermos como teóricos como Joseph Nye claramente defenderam, não é? A ideia de que o poder suave na China se faz, ou se tem vindo a fazer, a partir de fontes governamentais. É certo, obviamente, e o caso do Instituto Confúcio é desse exemplo. Portanto, o que para mim é interessante é perceber que, paralelamente a essas vias, há outras, como este caso que aqui partilho convosco, que de uma forma subtil e de uma forma que de algum modo redireciona o foco do eventual espectador mais crítico, nomeadamente a certas políticas da China, redireciona esse foco para uma visão da China harmoniosa, uma visão claramente positiva da China. E a sociedade civil, neste caso a partir de microcelebridades como a Li Ziqi, tem vindo claramente também a chamar para si esse papel de canais, não é, de projeção do soft power, do poder suave, na China contemporânea. E é tudo. Obrigada.
Obrigadíssimo, doutora, pela sua interessantíssima apresentação. Resta-me a honra de passar a palavra ao nosso ilustre último orador, o Sr. Embaixador José Manuel Duarte Jesus, o qual é detentor de uma carreira diplomática extensíssima e notável, sendo igualmente um celebrado autor e um académico também de renome internacional. O Sr. Embaixador traz-nos hoje uma reflexão acerca da construção de uma imagem externa na diplomacia da República Popular da China, pelo que, sem mais demoras, se o Sr. Embaixador quiser tomar as rédeas, poderá dar início à sua intervenção quando lhe for conveniente. Muito obrigado. Pois, muito obrigado a todos. Antes de mais, queria agradecer, evidentemente, o facto de me terem convidado para participar neste interessante grupo deste seminário. Eu, como referi, vou tentar reduzir um pouco, passar aqui por cima de algumas coisas para não ultrapassar o tempo que estava pensado. A ideia seria realmente falar na maneira como a China tem construído a sua imagem externa na diplomacia chinesa, e aí ia começar, efetivamente, por lembrar que na diplomacia há três, digamos, pilares fundamentais. O primeiro pilar será realmente a diplomacia pública, que é aquela que constrói a imagem do país. Segundo será realmente a informação e terceiro será a negociação. Mas é o primeiro pilar é a imagem que eu vou aqui referir. E aí vou começar por, resumidamente, falar na Conferência de Bandung, e penso que foi na Conferência de Bandung a primeira vez que foi, de certa maneira, definida a imagem diplomática, a imagem que a diplomacia, que o Zhou Enlai foi construindo. Eu vou passar por cima, enfim, da construção do que antecedeu, digamos, a Conferência de Bandung, nomeadamente a Conferência dos Partidos Socialistas e Sociais-Democratas em 1953, enfim, e passo por cima disso. Lembro fundamentalmente que esta Conferência de Bandung foi feita, digamos, independentemente do quadro bipolar do mundo, independentemente dos Estados Unidos, independentemente da URSS, que de resto não tomou parte, e julgo aqui importante sublinhar, digamos, que a China se vai juntar a estes 29 países que constituem a Conferência de Bandung. E que países são estes? São países que totalizam, naquela altura, 1.422.000.000 de habitantes, que hoje são cerca de 4.000 milhões. E que esta mesma conferência representa 61% da população mundial daquela altura. Elementos importantes, a meu ver, a ter em consideração nesta Conferência de Bandung e no facto da China participar nela, é o facto do futuro posicionamento da China face ao URSS e aos países satélites, e deles não terem participado, e podemos explorar um pouco essa razão. Mas essa política que saiu, digamos, que está plasmada nos famosos 10 princípios de Bandung, embora só se refiram normalmente 5, mas enfim, e que hoje constituem, no fundo, a base do direito internacional defendido pelas Nações Unidas. Há uma célebre frase, digamos, do Zhou Enlai com que ele abre a sua conferência, que me parece fundamental, porque é essa a imagem que permanece na política externa chinesa, que é: vamos procurar o comum e vamos deixar de lado as diferenças. Esta frase com que ele inicia o seu discurso na Conferência de Bandung parece-me fundamental para perceber todo o resto.
mas seria, julgo que interessante, analisar as reações dos principais países a estes resultados de Bandung, designadamente quanto à sua posição anticolonialista, mas afigura-se que vai muito para além dos objetivos deste seminário. Mas vamos assim assistir na África, por exemplo, devido precisamente a Bandung, assistir na África a uma luta de influências americana versus soviética nas lutas coloniais, em que cada um, no fundo, procurava vender modelos sociopolíticos de governação. Enquanto que, curiosamente, a República Popular da China, fiel aos 5 princípios de Bandung, nunca quis vender na China, nunca quis vender em África, perdão, o seu modelo de governação chinesa. E basta referir Portugal, que tinha a obrigação de até de conhecer bem isto, basta referir a visita do Eduardo Mondlane à China, diz respeito a Moçambique, e o Eduardo Mondlane estava longe de ter afinidades ideológicas com a China, e depois basta ver, por exemplo, as apostas soviéticas e americanas em Angola, e a nenhuma aposta em movimento nenhum por parte da China. Mas neste quadro, quanto a Portugal, não convido a esquecer as negociações secretas havidas entre Franco Nogueira e Pequim, através, enfim, um famoso jornalista americano, Edgar Snow, e outros, em que estavam em jogo temas como relações diplomáticas Portugal-China e a guerra colonial e, no fundo, Macau. Sem entrarmos, digamos, em pormenores, convém realçar que tudo isto foi possível graças a grandes princípios da imagem externa que orientavam a política chinesa a partir de Bandung e de que Zhou Enlai foi efetivamente o grande ator. Kissinger sublinha tanto os Estados Unidos como a República Popular da China faziam a mesma análise do desmoronamento que se antevia naquela altura da União Soviética. Mas, como diz Kissinger, Reagan and his top officials perceived Soviet disarray as an opportunity to go on the offensive, pairing a major military build-up with a new ideological assertiveness. The Chinese leaders had a similar conception of Soviet weakness, but they drew an opposite lesson. They saw it as an invitation to recalibrate the global equilibrium. Eu julgo que esta análise feita por Kissinger é extremamente importante para percebermos a imagem externa da China. Neste momento, pressente-se a falta de pensamento estratégico a médio e longo prazo da política externa americana, o que no futuro poderá vir a conduzir, digamos, a ordem mundial a um novo paradigma bipolar, fomentando uma aproximação República Popular da China-Moscou. Enfim, alguns académicos americanos já aludiram, de resto, nos nossos dias, a este figurino possível e que se está, de resto, a assistir. Encontramos novamente um episódio que, por um lado, reflete a imagem que a China pretende dar à sua política externa e, por outro, cria também uma possível nova ordem mundial que acaba por explicar grande parte dos problemas que caracterizam as relações atuais China-Estados Unidos. As grandes linhas da estratégia externa da China continuam a ser, mais uma vez, agizadas por Zhou Enlai e totalmente apadrinhadas, digamos, por Mao Tse-tung naquela altura. Portanto, nós temos que ver que o Mao Tse-tung, em termos de política externa, era absolutamente, digamos, fazia equipa com Zhou Enlai. Não obstante as graves convulsões depois internas por que passara a China durante a Revolução Cultural, a nação chinesa apresentava-se ao mundo sempre como um ator independente do paradigma bipolar Estados Unidos-URSS, pronta para um diálogo multipolar, sem motivações missionárias, de exportar o modelo maoísta para o resto do mundo, enfim, que é realmente o mal da política externa americana. Outro grande estratega do lado americano, que eu já referi, o Henry Kissinger, com objetivos parcialmente coincidentes,
mas também com outros que eram próprios à América daquela altura, alinha em toda uma negociação secreta com Zhou Enlai, que termina na abertura, como sabemos, das relações diplomáticas de 1971. Nixon apostou numa multipolarização do mundo quando visita Mao em 1972. Mas com a queda do polo soviético, menos de 20 anos depois, parece que a bipolarização recomeçou. A famosa frase de Mao, quando dá as boas-vindas a Nixon, votei em si, presidente, espelha mais uma vez, digamos, a imagem externa que a diplomacia chinesa quer dar. É curioso vermos como no episódio que referi anteriormente com Portugal, mais uma vez, é a figura de mesmo Edgar Snow que nós vemos a desempenhar um papel importante nas negociações com Portugal. Na época atual, quando a República Popular da China começa a sua ascensão, digamos, vertiginosa, tanto económica como tecnológica, e se torna na segunda potência mundial, a sua diplomacia procura, mais uma vez, conservar a imagem que definiu em Bandung e que, de resto, é consistente com as grandes linhas, digamos, da sua cultura milenar, muito especialmente da sua cultura confucionista. Participei, pessoalmente, no segundo Fórum Mundial sobre Estudos Chineses, sob o lema China and World, Harmony and Peace, que teve lugar em Xangai em 2006, foi organizada pela Academia de Xangai de Ciências Sociais, reuniu cerca de 490 académicos, enfim, entre os 18 grupos de trabalho que foram organizados, eu participei no grupo número 3, que se intitulava China's Peaceful Development and the International System. Reunia cerca de 15 participantes. E, como referirei, o nome com quem ficou este grupo de trabalho foi modificado mesmo durante a reunião. No decurso das reuniões, um dos problemas mais discutidos foi o da frase que viria a definir internacionalmente a ascensão económica da China. A expressão adiantada por mais do que um participante chinês foi a de A Peaceful Rise of China. Houve um participante americano, na altura, que sugeriu a expressão que seria talvez melhor A Peaceful Development of China. Evitar a palavra rise, pois enquadrava-se mais com a política de paz e harmonia, que era o lema, de resto, desta conferência. O âmago das discussões centrou-se no problema levantado por um dos participantes, whether China will keep its commitment of peaceful rise or whether it will choose to use other means than peaceful ones remains to be seen. Então, digamos, aquela sugestão foi imediatamente aceita, a sugestão americana foi imediatamente, americana não, mas do investigador americano que estava presente, foi aceito pela maioria dos participantes chineses e veio assim a ser aceito por todos, sem nenhum voto contra, e desta forma o grupo de trabalho passou também a ser diferente, como eu referi ao princípio. Este grupo de resto de trabalho foi extremamente curioso porque transformou-se num verdadeiro think tank com gente, investigadores, mas também com altas personalidades do Partido Comunista Chinês. Bom, e finalmente, para terminar, este enunciado de ocasiões marcantes na história, digamos, recente da República Popular da China, desde Bandung, que eu tentei mais ou menos enunciar, onde a sua política externa foi conduzida sempre por uma diplomacia pública, que, independentemente da sua política interna, dos vários problemas graves que a China sofreu durante este período, guiou pela construção de uma imagem que era uma imagem de paz, diálogo e ausência de missionarismo político. Resta-me, de resto, referir o novo projeto chinês, uma faixa, uma rota, ou a nova rota da seda, como se lhe queira chamar, onde precisamente, até agora, o que temos visto é que a China não tenta, nesta nova rota da seda, missionar, ou seja, não tenta impor modelos políticos ou sociais a outros países. A base de inspiração, a meu ver,
desta nova Rota da Seda está no imperador Wu Di, ao decidir parar as guerras contra os inimigos xiongnos, no século II da nossa era, em que a China se desmoronava financeiramente e resolve passar a considerá-los parceiros numa win-win cooperation com vantagens comerciais mútuas. Portanto, nós vemos aqui uma tradição, como foi aqui de resto dito e referido várias vezes por pessoas que falaram antes de mim. Com essa política, tanto por via terrestre como por via marítima, a nova Rota da Seda, surge o primeiro grande projeto de globalização mundial. E essa globalização, como já aqui também foi dito, não é obtida através de um hard power, mas que vem criar um diálogo e uma rede comercial desde a China até à Europa. E isso aconteceu desde a velha Rota da Seda, como nesta altura está a acontecer. Portugal, de resto, alguns séculos mais tarde, depois da primeira Rota da Seda chinesa, vem a completar esse projeto de globalização através da criação de uma nova network marítima portuguesa. O chinês partiu do Oriente, Portugal partiu do Ocidente. Este também não criou um império, criou mais um empório comercial global. Enfim, em resumo, eu diria, o pilar da diplomacia pública de Pequim baseia-se na criação de uma imagem de diálogo assente nos princípios de Bandung, nos 5 princípios que foram, pela primeira vez, declarados em Bandung e foram declarados à margem dos 2 grandes poderes da época, dos Estados Unidos ou da União Soviética, e que vem, digamos, facilitar o segundo pilar o terceiro pilar, diria eu, da diplomacia, que é a negociação. A China é um negociador internacional de grande qualidade e que tem todas as predisposições para o ser. E procura sempre soluções negociadas, praticamente sempre à margem do hard power. Facto que nós não vemos que tenha assistido, que tenha continuado no outro grande poder mundial atual, que é dos Estados Unidos. De maneira que, muito obrigado, era basicamente isto que eu queria dizer. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Bem, eu penso que fechamos sem dúvida com chave de ouro. Durante a sessão eu referi que recolheria algumas questões por parte do público, mas os palestrantes tomaram a iniciativa e responderam diretamente às questões que foram surgindo no chat, que até veio a ser apropriado à nossa questão já de falta de tempo. Visto termos chegado ao fim do tempo que tínhamos disponível para este evento hoje, devido aos atrasos que tivemos no início, resta-me encerrar a sessão e uma vez mais apresentar os agradecimentos da organização aos intervenientes, naturalmente, ao público que nos acompanhou e ao CHAM e ao Centro Científico e Cultural de Macau por todo o apoio prestado. Amanhã regressamos à mesma hora e faremos tudo para que não haja quaisquer demoras, como foi o caso hoje, e voltaremos com mais uma série de intervenções. Para os que nos acompanharam só hoje, agradecemos a vossa presença, e para quem nos acompanha os 2 dias, amanhã voltaremos a encontrar-nos. Bom, lamento uma vez mais as demoras que estiveram fora do nosso controlo. Eu sei que é bastante incómodo estar à espera que o evento comece e ter todo este atraso, mas amanhã certamente a situação não se repetirá. Agradeço a paciência de todos os presentes e uma boa tarde a todos. Muito obrigado.